Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 26. O Supremo Atentado. Nosso Santo Padre, o Papa Leão XIII, após ter se aplicado na sua encíclica sobre a franco-maçonaria, em explicitar a doutrina, os projetos, os atos, os progressos, o poder dessa seita, exorta todos os bispos do mundo a empregarem todo o zelo para fazer desaparecer o impuro contágio do veneno que circula nas veias da sociedade e a contamina por inteiro. E indica-lhes, nesses termos, o principal meio a utilizar para essa finalidade, posto que a autoridade inerente ao nosso cargo impõe-nos o dever de traçar-vos, nós mesmos, a linha de conduta que estimamos como melhor. Nós vos diremos, em primeiro lugar, arrancai à franco-maçonaria a máscara com que ela se cobre e mostrai-a tal qual ela é. Continuando a obedecer a essa resolução, temos agora que mostrar o mais audacioso atentado que a seita jamais concebeu e tentou perpetrar. 2 meses após ter tomado em suas mãos a elite da Venda Suprema, Núbius explicava-se assim a Volpe. 3 de abril de 1824. Carregaram nossos ombros com um pesado fardo, caro Volpe. Devemos chegar, mediante pequenas intervenções bem dosadas, ainda que muito mal definidas, ao triunfo da ideia revolucionária através de um Papa. Núbius pensava que um tal projeto não poderia ter sido concebido e que os meios a serem empregados para realizá-lo não poderiam ter sido dados senão pelo próprio Satã, porque ele acrescenta: esse projeto sempre me pareceu de uma concepção sobre-humana. Com efeito, não havia para ter ideia de uma tal empresa, senão aquele que já tinha levado sua audácia mais alto ainda, posto que fora dirigida contra o próprio Eterno. Ele não esperara até a constituição da auto-venda para inspirar tal plano. Na época em que a maçonaria inglesa propagou a seita em toda a Europa, estabelecendo as lojas que deviam preparar a revolução, o deísta inglês Toland imprimiu secretamente, em 1720, e divulgou sob grande mistério um livro estranho escrito em latim, intitulado Pantheisticon. Nele diz nestes exatos termos: muitos membros das solidariedades socráticas encontraram-se em Paris, outros em Veneza, em todas as cidades holandesas, principalmente em Amsterdã, e mesmo, espantemo-nos, na corte de Roma. Página 42. Em 1806, o militar Jean-Baptiste Simone, tendo lido a obra de Barruel, escreveu-lhe de Florença uma carta na qual diz que, tendo estabelecido relações com os judeus em Piemonte, no momento em que esse país estava em revolução, para ganhar-lhes a confiança e conhecer seus segredos, persuadiu-lhes que tinha nascido um Livorno de uma família judia e que, apesar de cristão exteriormente, fora sempre judeu de coração. Eles se abriram com ele pouco a pouco. Eis o que ele guardou de suas conversas. A seita judaica é hoje a mais formidável potência, se considerarmos suas grandes riquezas e a proteção da qual ela goza em quase todos os estados da Europa. Parece, em tudo, separada das outras seitas, mas realmente não o é. Basta que uma delas se mostre inimiga do nome cristão para que ela a favoreça, e a asalarie e a proteja. Juntamente com todos os outros sectários, os judeus formam uma única facção para aniquilar, se fosse possível, o nome cristão. Manés e o velho da montanha saíram da nação deles. Os francos maçons e os iluminados foram fundados por eles. Na Itália e na Espanha, ganharam para a causa deles uma multidão de eclesiásticos, assim regulares como seculares, prelados, bispos e mesmo cardeais. Eles não desanimam de ter um papa no seu partido. Prometem ser os donos do mundo em menos de um século. Para tanto destruirão a família dos Bourbons à força de dinheiro e de cabalas, esperam obter de todos os governos um Estado civil. E então, possuindo direitos de cidadãos, como os outros, comprarão terras e casas,
e através da usura conseguirão despojar inteiramente os cristãos, fazer de suas igrejas outras tantas sinagogas e fazer sua seita reinar sobre as ruínas de todas as outras. Barruel teve inicialmente o pensamento de publicar esta carta, mas raciocinou em são juízo que aquilo que nela se encontrava escrito exigirá provas impossíveis de produzir. Contentou-se, pois, em apresentar o original ao cardeal Fesch, para ser comunicado ao imperador que acabava de convocar o Sinédrio em Paris. Desmarets, ocupado com as buscas dos judeus por ordem do imperador, quis guardar o original. Barruel não o permitiu e enviou-a ao Papa. Alguns meses mais tarde, Sua Santidade escreveu-lhe por intermédio do padre Teta, seu secretário, que tudo anunciava a veracidade e a probidade daquele que tinha assim descoberto tudo aquilo de que ele tinha sido testemunha. Por ocasião da restauração, Barruel encaminhou uma cópia desta carta a Luís XVIII. Queremos guardar aqui apenas o que ali está dito sobre o futuro Papa, que os judeus guardavam, e colocar isso na perspectiva da missão dada a Núbios. Para animar a coragem daqueles aos quais fora confiada a obra titânica de fazer triunfar a ideia revolucionária através de um Papa, as instruções secretas pintavam um quadro tão sedutor do poder pontifício quanto verdadeiro em si, sedutor para quem tinha o desejo e a esperança de dele se apoderar em seu benefício. Pelo braço, pela voz, pela pena e pelo coração de seus inumeráveis bispos, padres, monges, religiosos e fiéis de todas as latitudes, o papado encontra abnegações incessantemente prontas ao martírio e ao entusiasmo. Em toda parte em que lhe agrade evocar isso, ele possui almas que morrem, outras que se dedicam a ele. É uma alavanca imensa, cujo poderio apenas alguns papas apreciaram. Ademais, não a usaram senão com uma certa medida. Os conjurados, falando desta maneira, apenas resumiu a história. Em todas as suas páginas, ela descreve a fé dos cristãos na instituição do Divino Mestre, sua confiança cega naquele que lhe fez seu vigário e que fala em seu nome, seu devotamento absoluto ao Pontífice, que ocupa o lugar de Cristo entre eles. Que alguns dentre os papas, na hora das grandes crises da Igreja, não tenham tido fé bastante neles mesmos, ou melhor, na virtude de Jesus Cristo de que estavam investidos, é possível. Isso sucedeu a Pedro, ao lago de Genezaré. Como eles então sentiram as ondas se abrirem sob seus pés, até que seus olhares, transportando-se para o Divino Salvador, nele encontraram, com uma renovação de fé, um aumento de vigor e da caridade divinos. Mostrar aos membros da alta venda o poder da ação pontifical era pouco para o Conselho Supremo das Sociedades Secretas. O importante e o difícil era fazê-los acreditar que poderiam chegar a se apoderarem desta ação e de colocá-la em proveito do objetivo final da seita, aquele de Voltaire e da Revolução Francesa, o aniquilamento eterno do catolicismo e mesmo da ideia cristã. Como é que homens inteligentes, é claro que o eram, Núbios, chefe deles, era mais do que inteligente, era um homem de um gênio infernal, puderam aceitar associar-se numa tão louca empreitada? Eles se puseram nisso, vemos por sua correspondência, puseram-se nisso com entusiasmo. Um ódio satânico animava-os e toda a paixão cria ilusões. As instruções caminhavam, antes de tudo, à frente das objeções. O Papa, quem quer que seja, jamais virá às sociedades secretas. Não pretendemos ganhar os papas para nossa causa, fazê-los neófitos de nossos princípios, propagadores de nossas ideias. Seria um sonho ridículo e, de qualquer forma, que caminhem os acontecimentos, que cardeais ou prelados, por exemplo, tenham conhecimento, conscientemente ou por surpresa, de uma parte de nossos segredos, não constitui isto motivo para desejar a ascensão deles à cadeira de Pedro. Essa ascensão por-nos-ia a perder. A ambição conduzi-lo-ia à apostasia,
As preocupações do poder forçá-lo-iam a nos imolar. O que a seita desejava não era, pois, um papa franco-maçom. O que a alta venda estava encarregada de obter não era nem mesmo um papa devoto à seita. Se ela encontrasse tal candidato ao trono pontifício, ela não deveria trabalhar para que lá chegasse. Que queria ela? As instruções dizem-no. O que devemos pedir, o que devemos procurar e esperar, como os judeus esperam o Messias, é um papa segundo as nossas necessidades. Como compreendiam eles um papa segundo as necessidades? Vemos nas instruções. Alexandre VI não nos conviria, porque jamais errou na matéria religiosa. Um Clemente XIV, ao contrário, era o que nos convém, dos pés à cabeça. Borgia foi anatematizado por todos os vícios da filosofia e da incredulidade, e ele deve esse anátema ao vigor com que defendia a Igreja. Ganganelli foi entregue com os pés e as mãos amarrados aos ministros dos Bourbons, que lhe infundiam pavor, aos incrédulos, que celebravam sua tolerância. A Ganganelli tornou-se um papa muito importante aos olhos dos filósofos. É mais ou menos nessas condições que precisaríamos de um, se ainda é possível. Com isso, marcharemos ao assalto da Igreja, com mais segurança do que com os panfletos de nossos irmãos da França e mesmo do que com o ouro da Inglaterra. Quereis saber a razão? É que com isto, para quebrar a rocha sobre a qual Deus estabeleceu sua Igreja, nós não temos mais necessidade de vinagre de Aníbal, de pólvora para canhão, nem mesmo de nossos braços. Temos o dedo mindinho do sucessor de Pedro, comprometido com a conjuração, e esse dedo mínimo vale, para esta cruzada, todos os Urbanos II e todos os São Bernardos da cristandade. Após ter assim traçado o perfil desse Papa quimérico e ter dito o que a seita poderia esperar que ele realizasse, as instruções acrescentam: não duvidamos de conseguir chegar a este termo supremo dos nossos esforços. Nada deve nos afastar do ponto traçado. Ao contrário, tudo deve tender para isso. A obra está apenas esboçada, mas, desde hoje, devemos trabalhar nela com o mesmo ardor com que trabalharíamos se o sucesso a coroasse amanhã. As instruções indicam, então, o grande meio a adotar para que essas esperanças se tornem realidade, o gênero de trabalho ao qual a alta venda deve se aplicar para que seus esforços sejam um dia coroados de sucesso. Assim, pois, para garantirmos um Papa nas proporções exigidas, trata-se inicialmente de moldar para este Papa uma geração digna do reinado com o qual sonhamos. Segue-se instruções sobre os meios a empregar para corromper os costumes e as ideias da juventude laica e, sobretudo, da juventude clerical. Em alguns anos, esse clero jovem terá, pelo curso natural das coisas, invadido todas as funções. Ele governará, administrará, julgará, formará o conselho do soberano, será chamado a escolher o pontífice que deve reinar. E esse pontífice, como a maioria de seus contemporâneos, estará necessariamente mais ou menos imbuído dos princípios italianos e humanitários que começaremos a pôr em circulação. No caminho que traçamos para nossos irmãos, concluem as instruções, encontraram-se grandes obstáculos a vencer, dificuldades de mais de uma natureza a suplantar. Triunfaremos pela experiência e pela perspicácia, mas o objetivo é tão belo que importa abrir todas as velas ao vento para alcançá-lo. Procurai o Papa, cujo perfil acabamos de traçar. Estendei vossas redes no fundo das sacristias, dos seminários e dos conventos. O pescador de peixes torna-se pescador de homens. Vós vos conduzireis, amigos nossos, para junto da cadeira apostólica. Tereis pregado uma revolução com tiara e capa, marchando com a cruz e o estandarte. Uma revolução que precisará ser apenas um pouco estimulada para pôr fogo nos 4 cantos do mundo. Que cada ato de vossa vida tenda, pois, à descoberta desta pedra filosofal. Este sonho das sociedades secretas cumprir-se-á
pela mais simples das razões. Ele está baseado nas paixões do homem. Preparemos nossas armas no silêncio das vendas, adestremos todas as nossas baterias, favoreçamos todas as paixões, as piores como as mais generosas, e tudo nos leva a crer que esse plano um dia terá êxito, além dos nossos mais improváveis cálculos. Enquanto os partidários de Mazzini trabalhavam pela queda dos tronos, os 40 ocupavam-se apenas da obra que lhe fora atribuída. No dia 5 de janeiro de 1846, Piccolo Tigre escrevia a Núbios: a viagem que acabo de realizar à Europa foi mais feliz e produtiva do que poderíamos esperar. Doravante, só nos resta pôr mãos à obra para chegar ao desenlace da comédia. Se devo acreditar nas notícias que aqui me comunicaram, tocamos a época tão desejada. A queda dos tronos que acabo de estudar na França, na Suíça e na Alemanha, e até na Rússia, não me deixa mais dúvida a respeito do trabalho de nossas sociedades. Mas essa vitória não é aquela produzida por todos os sacrifícios que fizemos. Há uma mais preciosa, mais durável, a que aspiramos faz tanto tempo. Vossas cartas e as dos vossos amigos, dos estados romanos, permite-nos ter esperança. É o fim para o qual tendemos. É o termo a que queremos chegar. Para matar com segurança o velho mundo, a civilização cristã, acreditamos que era preciso afogar o germe católico, e vós, com a audácia do gênio, ofereceste-vos para ferir a cabeça com a funda de um novo Davi, o Golias pontifício. Está muito bem, mas quando a ferireis? Tenho pressa em ver as sociedades secretas enfrentarem os cardeais do Espírito Santo. Piccolo Tigre dizia ainda: conspiremos apenas contra Roma. Para isso servimo-nos de todos os incidentes, aproveitemos todas as eventualidades. A revolução da Igreja é a revolução permanente, é a derrubada obrigatória dos tronos e das dinastias. A Revolução de 1830 explodiu. Não teve todo o sucesso que a seita esperava. Os 40 retornaram logo ao trabalho que o vento das revoltas obrigara a suspender, isto é, a espalhar no clero as doutrinas de liberdade, com o desejo de ver o Papa colocar-se à testa daqueles que as reivindicavam. Enquanto os demais conjurados trabalhavam assim ao longe, Núbios reservara para si a obra mais delicada e mais difícil. Tudo o que era empreendido fora devido permanecer estéril se ele não conseguisse seduzir os cardeais, porque os cardeais são os eleitores do Papa e os candidatos natos ao trono pontifício. Graças ao seu nome, à sua fortuna, à sua situação no corpo diplomático, acreditado junto à Santa Sé, Núbios mantinha relações com todo o mundo romano. Eu passo, escreve ele ao judeu prussiano Claus, eu passo algumas vezes 1 hora na parte da manhã com o velho cardeal della Somaglia, o secretário de Estado. Ando a cavalo, ora com o duque de Laval, ora com o príncipe Cariati. Após a missa, vou beijar a mão da princesa Coria, oportunidade em que frequentemente encontro Bernetti, o cardeal que eles mais temiam. Dali, corro à casa do cardeal Pallotta. Depois visito nas suas celas o procurador-geral da Inquisição, o dominicano Jaulotte e o teatino Ventura, ou o franciscano Orioli. À noite, começo, na residência de outros, esta vida de ociosidade, tão bem ocupada aos olhos do mundo e da corte. No dia seguinte, retomo essa eterna corrente. Nessas visitas, nessas conversas, ele jamais perdia de vista a missão que recebera, o objetivo que se tinha proposto alcançar. Aqueles dentre seus discípulos que se encontravam em Roma agiam da mesma maneira, na medida em que a situação lhes permitia. Quem teria podido imaginar, diz Cretineau Joly, que esses patrícios, ricos, considerados, vivendo na intimidade dos cardeais e ocupando-se em suas conversas apenas do melhoramento dos costumes e das leis através do progresso, podiam na sombra tramar um complô contra a Igreja. A notoriedade bem evidente colocava-os ao abrigo de qualquer suspeita.
Eles se diziam liberais, mas com a igreja e pela igreja, e isso mais por modo de ser do que por arrebatamento. O próprio Núbios oferece-nos uma amostra de sua maneira de ser junto aos príncipes da igreja para melhor traí-los. 2 carbonários tinham sido condenados à morte em razão de conspiração seguida de morte. Sobem ao cadafalso sem se reconciliarem com Deus. Targline, do alto do cadafalso, exclama: povo, morro inocente, franco-maçom, carbonário e impenitente. Montanari beija a testa do supliciado em vez de render-se às exortações dos padres. Diz-lhes: esta, que acaba de ser cortada, é uma cabeça de papoula. O povo, compreendendo isso, põe-se de joelhos e amaldiçoa esse escândalo sem precedentes na cidade eterna. A esse respeito, Núbios escreve a Vindite: gritar como um possesso na própria praça do povo em Roma, na cidade-mãe do catolicismo, em face do carrasco que vos segura e do povo que vos olha, que se morre como franco-maçom impenitente, é admirável, tanto mais admirável visto ser a primeira vez que semelhante coisa acontece. Temos, pois, mártires. A fim de pregar uma peça na polícia de Bernete, fiz depositar flores, muitas flores, na vala em que o carrasco escondeu os restos mortais. Temíamos ver nossos domésticos comprometidos ao realizarem esse serviço. Aqui se encontram ingleses e mocinhas romanticamente antipapistas. Encarregamo-las dessa piedosa peregrinação. Essas flores jogadas durante a noite aos 2 cadáveres proscritos fizeram germinar o entusiasmo da Europa revolucionária. Pedimos também a um dos nossos mais inocentes afiliados da franco-maçonaria, o poeta francês Casimir Delavigne, uma messenienne sobre Targline e Montanari. Ele prometeu chorar uma homenagem aos mártires e fulminar um anátema contra os carrascos. Os carrascos serão o Papa e os padres. Eis o que ele fazia e do que se vangloriava junto aos seus amigos. E eis o que, no mesmo momento, ele planejava fazer junto aos eclesiásticos. Durante o dia, irei levar a Monsenhor Piatti minhas condolências. Esse pobre homem perdeu 2 almas de carbonários. Ele aplicou toda a sua tenacidade de padre para confessá-los e foi vencido. Devo a mim mesmo, ao meu nome, à minha posição e, sobretudo, ao nosso futuro, deplorar com todos os corações católicos esse escândalo inaudito em Roma. Deplorá-lo-ei tão eloquentemente que espero enternecer o próprio Piatti. Que homens retos se deixem algumas vezes enganar por tais hipocrisias, nada de espantoso. Em nenhum lugar tantas armadilhas tão sutis devem ter sido apresentadas à simplicidade de bons corações como na corte pontifícia. Porque em nenhum lugar Satã tem tanto interesse em surpreender a boa-fé, em nenhum lugar tais surpresas poderiam servir a piores desígnios. À hipocrisia eles jultavam a corrupção venal. Núbios, após ter dado ao judeu Claus os detalhes de sua jornada, dizia: falaste-me frequentemente em vir em nosso auxílio quando ocorresse o vazio na bolsa comum. Essa hora chegou, em questa dominante. Para trabalhar na futura construção de um papa, não temos um papalino, e sabeis por experiência que o dinheiro é em toda parte o nervo da guerra. Dou-vos notícias que vos subirão a alma. Em troca, ponde táleres à nossa disposição, muitos táleres. É a melhor armadilha para canhorar a cátedra de Pedro.